Muito bem, meus queridos alunos e alunas do segundo ano ensino médio, bem como aos meus queridos alunos do oitavo ano do ensino fundamental. A gente está começando a nossa aula sobre Revolução Industrial. Nós, na aula passada, abordamos falando da Revolução Inglesa. E nós vimos que a Revolução Inglesa ela foi um acontecimento muito importante na história da Europa e que pela primeira vez você tem um rei que se submete a uma constituição. Nós vimos que houve essa mudança muito importante e que, portanto, a gente hoje vai continuar abordando a história do reino da Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, que esses termos meio que se misturam, eles são muito específicos, na verdade, mas naquela época, de fato, às vezes a Inglaterra dominava a Escócia e às vezes perdia o domínio, às vezes os irlandeses se revoltavam e ficavam independentes por algumas décadas, não é? Então, dá uma misturadazinha aí mesmo, às vezes. Você só vai ter mesmo o Reino Unido mesmo estabelecido em 1801. Aí é quando finalmente mesmo existe o domínio efetivo, definitivo dos ingleses sobre os demais povos e a criação do Reino Unido, United Kingdom, UK. Então, a gente hoje vai abordar a temática da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, assim como a Revolução Inglesa, ocorreu naquele país chamado Inglaterra, e que durante a Revolução Inglesa, durante a Revolução Industrial, nós tivemos uma série de mudanças significativas na produção, na sociedade, na economia, na cultura e tudo mais, ok? Então, esse é o primeiro ponto importante que vocês precisam ter em mente ao estudar a Revolução Industrial. Nessa aula, nós vamos abordar apenas o início da Revolução Industrial, o nascedouro da Revolução Industrial, e nas próximas aulas é que nós vamos aprofundar essa temática, ok? Então a gente vai falar hoje do início, porém nas próximas aulas nós vamos falar das mudanças socioeconômicas. Então nós vamos falar hoje início, os contextos de surgimento e tudo mais. Nós vamos falar de alguns desenvolvimentos técnicos, produtivos. Na próxima aula nós vamos falar dos aspectos socioeconômicos. E aí talvez numa terceira aula, se nos houver tempo, a gente aborda o movimento dos trabalhadores. Ok? Bom, a maneira de se produzir coisas estava igual no mundo todo e também na Europa, praticamente desde a antiguidade. Desde a antiguidade, o principal meio de transporte era o cavalo. Desde a antiguidade, as ferramentas de trabalhar com a terra, as mais avançadas, eram feitas de metal. A maneira de você produzir mercadorias era artesanal. Você comprava a matéria-prima, ou você até produzia a matéria-prima. Você fabricava o produto, você às vezes vendia o produto, às vezes você intermediava até com o consumidor final o produto. E tudo estava na sua mão, toda a cadeia produtiva na mão do artesão. Logo, esse mundo não mudou muito sobre esses aspectos. Após a Revolução Industrial, porque eu acho que não existe um após a Revolução Industrial, eu acho que nós estamos até hoje nela. Nós já tivemos a primeira Revolução Industrial, 1750-1850, a segunda Revolução Industrial, 1850-1950, terceira Revolução Industrial, que vai de 1950, alguns colocam até o ano 2000, e nós, independente do estudioso, a gente já estaria entrando em uma quarta Revolução Industrial, que é a integração
por meio de canais digitais de toda a vida social, política, econômica, cultural e até religiosa da humanidade. E aí o futuro a Deus pertence, né? Mas é interessante observarmos que a revolução nas técnicas, métodos e concepções produtivas continuam até hoje, ok? Mas elas foram deflagradas em 1750 e o mundo nunca mais foi o mesmo. Hoje, por exemplo, para nós falarmos de algum, porque a aula hoje é mais introdutória, né? Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que quando você vai precisar de algo para se vestir, você não vai plantar algodão, fiar o algodão, tecer o algodão para fazer sua roupa. Isso por milhares e milhares de anos era o que se fazia nos lares. Você vai ler na Bíblia, os Provérbios de Salomão diz que a mulher virtuosa, ou seja, a mulher ideal, a mulher que tem as virtudes que se espera de uma mãe de família, de uma chefe de família, de uma esposa, era saber tear, era saber fabricar roupas. E é interessante porque isso sempre foi assim. Até no filme Desmundo, que a gente assistiu com os alunos do segundo ano, você vai ver lá que a Dona Branca, ela está fiando, ela está fabricando as próprias roupas. Hoje ninguém faz isso. A última pessoa que eu conheci que faz isso é minha amiga, aliás, mãe dos meus amigos, que não deixa de ser minha amiga, a Dona Rosa Alves, mãe do Rafael, do Felipe, da Gisele. Acho que a Rosa Alves foi a última pessoa que eu vi que vestia, a filha dela, a Gisele, vestia com roupa fabricada em casa. Mas mesmo assim não é raiz, porque ela usava máquinas e comprava linhas e tecidos prontos. Ela só seria raiz mesmo se ela plantasse algodão, se ela fiasse, tecesse para depois fabricar a roupa com o uso de máquinas não industriais. Mas acho que a Dona Rosa Alves seria o mais perto que eu conheci de uma pessoa que fabrica as roupas para os filhos vestirem. Ninguém faz mais isso. Porque hoje o ramo de produção têxtil é um dos ramos mais proeminentes na economia cearense. Ceará é considerado um polo têxtil aqui no norte e nordeste. Você às vezes, não sei se você já teve experiência de você ir lá no chamado Buraco da Gia, naquela praça Dom Pedro II, entre a 10ª Região Militar, Mercado Central e a Catedral da Sé. Você vai observar que tem vários ônibus de viagem. Hoje não, que nós estamos na epidemia, né? No coronavírus. Mas assim, em dias normais, é abarrotado de gente. Por quê? É gente vindo do Maranhão, gente vindo do Pará, gente vindo do Amazonas, de Roraima, para comprar roupa aqui em Fortaleza e levar para revender na sua terra natal. Eu conversei com algumas pessoas, eu conheci com a prima da minha esposa, que morou alguns anos em Xinguara, no interior do estado do Pará. E ela dizia, mano, lá o quilo da carne é R$5, mas uma peça de roupa é R$50. Quer dizer que nesses locais, nessas regiões, a carne é barata e a roupa é cara. Aqui no Ceará, eu acho que se dá justamente o contrário. A roupa não é tão cara e um quilo de carne não sai por menos de R$25. Então, de fato, essa mudança foi propiciada pela Revolução Industrial. Eu fiquei só no pequeno exemplo do dia a dia, né? A questão do vestuário, da indústria têxtil. Mas veja quão diferente nós somos de todas as gerações que vieram antes de nós, não nos últimos 100 anos, não nos últimos 1000 anos, e sim nos últimos 10.000 anos. É muita diferença. Nós vivemos uma geração que compra roupa que é fabricado por alguém que você não conhece, por alguém que você nunca viu, vendido num lugar em que você não conhece o dono, geralmente, e que você adquire por um preço, pelo menos aqui no caso do Ceará, que não é um preço tão salgado. Então a Revolução Industrial, ela permitiu a produção massiva, a produção em larga escala de mercadorias, de bens, a oferta massiva de serviços e por aí vai, ok? Se a gente pudesse colocar uma definição de Revolução Industrial,
E vai ter os slides que eu vou colocar na descrição do vídeo, vai ter os slides para vocês poderem melhorar ainda mais a compreensão. A Revolução Industrial foi conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Então, resumidamente, isso foi Revolução Industrial. Foram várias transformações, porque não dá para pensar, esse exemplo que eu dei da roupa foi uma coisa assim, pequena, mínima, mas ela ilustra as transformações técnicas, ou seja, na maneira de se produzir as coisas, econômicas, porque eu não vou mais nem no ateliê, que até no início do século XX, os mais ricos, eles não fabricavam suas roupas, eles já as compravam prontas, mas iam ter que ir no ateliê fazer. Hoje a gente só faz isso, as mulheres e os homens vão fazer isso quando vão pro casamento. E olha lá, porque quem não tem, a maioria do pessoal, nem sequer manda fazer vestido de casamento, aluga simplesmente, né? Mas é interessante, a transformação técnica, econômica, a maneira de gerenciar dinheiro, a maneira de se lidar com o dinheiro, a maneira de você aplicar, de você investir, de você gerar riqueza, mudou completamente. E sociais, porque são mudanças que elas também estão vinculadas à nossa vida cotidiana. Novas classes sociais surgiram, principalmente a classe que está vinculada com essa produção de bens e mercadorias, que o marxismo chama genericamente de burguesia, muito embora o conceito muito questionado hoje, porque o cara, por exemplo, que é um programador freelancer, eu não acho que ele é um burguês e não acho também que ele é um proletário. Aí são interpretações que ficam na polêmica. Mas, resumidamente, você tem uma classe de donos dos meios de produção, ou seja, de pessoas que podem ter os recursos que produzem mercadorias. E você tem a galera que vende a força de trabalho para produzir essas mercadorias em troca de um salário. Então a gente está se valendo aqui muito do marxismo, porque foram os marxistas mesmo que mais abordaram essa temática. Então essas classes surgem no contexto da Revolução Industrial, muito embora, principalmente na Inglaterra, nas regiões do campo, já existia uma classe chamada gentry, e que a gentry, ela já fazia isso. Nós vimos isso na aula de Revolução Inglesa. Eles eram produtores rurais e eles assalariavam os seus trabalhadores. Então você já tem um certo precedente. E também a ideia de trabalhadores assalariados, de fato, isso aí já remonta também à antiguidade. Já existiam jornaleiros. Você vai ver nas parábolas de Jesus Cristo, ele fala de jornaleiros, trabalhadores assalariados. Uma coisa é a existência de trabalhadores assalariados, que existiu aí desde pelo menos 6 ou 7 mil anos antes de Cristo. Outra coisa é uma sociedade baseada no trabalho assalariado. Aí é diferente. Você conhece alguém que não vive de um salário, de trabalhar no local em troca de um salário? Eu conheço pouquíssima gente. Tem alguns conhecidos, meus parentes, que são padeiros, um amigo meu, o Vando, que trabalha com aluguel de residência. Os casos perdidos. Porque a gente estima aí de 85% a 90% da população são pessoas que trabalham em troca de um salário. Então, essa foi a principal mudança socioeconômica da Revolução Industrial. Vocês têm uma imensa classe de assalariados e uma cada vez mais diminuta classe de donos do poder. Que aí a galera viaja, né? Os marxistas diziam que era burguesia e os caras da teoria da conspiração dizem que são os Illuminati. Eu não acredito em Illuminati, mas acredito não, a gente vê que as riquezas do mundo de fato estão na mão de muitas poucas pessoas. Isso é um fato inegável, né? Bom, então, foi esse conjunto de transformações, exemplifiquei uma transformação técnica, uma econômica e uma social, para vocês entenderem, e que isso é caracterizado por uma substituição de 3 níveis. A substituição da energia física pela mecânica. Até
a invenção do automóvel, eu nem diria invenção, porque invenção é uma coisa, popularização é outra, não é? A invenção do automóvel foi aí em 1896, pelo Daimler e Benz, na Alemanha. Embora tenha muita gente reivindica aí, fica uma briga danada. Tem italianos que dizem que inventaram automóvel, tem franceses que dizem que inventaram automóvel. É uma briga danada, mas a maioria das fontes coloca o Daimler-Benz como... que eram dois amigos, né? O Daimler e o Benz, que criaram o automóvel em 1896. Mas quando é que o automóvel se torna popular? Nos Estados Unidos se torna popular na década de 20 do século 20. Mas no Brasil vai se tornar popular nos anos 2000, nos anos 2010, que o carro vai ser realmente popular. Quando eu digo popular, é quando um trabalhador mediano consegue ter acesso a comprar. Foi só na década de 2000. Até a década de 90, você comprar um carro, Deus nos acuda. Então, veja bem, o carro ele é um meio de transporte. Mas antes da invenção do carro, qual era o meio de transporte que existia para famílias e indivíduos? Não estou falando de grandes quantidades, porque de grandes quantidades já existia o trem e já existia o navio, né, cara? É Miguel, somebody love. Meio de transporte individual e familiar. O que é que existia? O cavalo. E no máximo, uma charrete para transportar pessoas, ou uma carroça para transportar mercadorias e ou pessoas. Então, a força do cavalo, do burro, do jumento, foi o que existiu na era pré-industrial no que se refere aos transportes. Isso durou milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Mas, vamos pegar no caso dos Estados Unidos. Nos últimos 100 anos, foi que houve a substituição da energia física do cavalo pela energia mecânica do carro. Então isso foi uma mudança tremenda. Antes, para a gente se comunicar, tem até algumas fotos dessas correntes de WhatsApp, que tem lá fotos antigas. Tem uma profissão muito curiosa na Inglaterra, que era o despertador. O que era o despertador? Era o cara que passava com um pedaço de pau, batia na janela do povo para acordar o povo para ir trabalhar. Era energia física. O cara ia lá e pá, acorda! Hoje, quem precisa disso? Só você aluno, não é? Porque sua mãe tem que derrubar você da cama para mim assistir aula. Brincadeira. Mas hoje você tem um despertador. Hoje você tem o alarme. No meu tempo de infância, o que era chique era ter um rádio relógio. Que era um despertador que despertava tocando a rádio. Então, de fato, essa questão da substituição da energia física pela mecânica, na questão dos transportes, foi tremendo. Foi tremendo. Porque agora o carro é esse meio de transporte, ou a moto, como você queira. Tem gente que gosta de moto, mobilete, cinquentinha. Muito embora eu não sou fanboy de moto. Eu de carro dirijo ruim, já me acidentei um bocado de vezes. Se eu andasse de moto, eu nem estava mais neste mundo. Pode ter certeza. Cuidado você que é motoqueiro, viu? Então, a primeira mudança é essa. Segunda mudança, da ferramenta pela máquina. Costureiro, o alfaiate, o tailor, né, em inglês. Como é que essa galera fazia a roupa? Fazia através das suas ferramentas. Eram agulhas, eram tesouras, eram suvelas para furar botões, que os botões eram feitos de osso, né? Então você precisava de uma suvela para poder furar o botão. Era isso aí, era ferramenta. Se fabricava usando ferramentas. Quando você olha hoje, a galera que vai fabricar roupa, ela usa máquina. E a minha esposa que não pode me atender agora, infelizmente, porque meus meninos estão ali jantando. Mas é interessante que ela fala de vários tipos de máquinas. Você tem a máquina goleira. Máquina goleira não é aquela que faz gol, tá, pessoal? É que faz gola de blusa. Você tem a máquina reta. Você tem a máquina duas agulhas. Você tem a máquina overlock. E muitas outras aqui que eu nem sei, porque
Eu não sou do ramo têxtil. Mas é interessante a gente observar que houveram diversas mudanças aí no contexto da Revolução Industrial que mudaram a ferramenta pela máquina. Então eu produzo muito mais por muito menos tempo. Então as máquinas vão automatizando o nosso trabalho. E nós somos cercados por máquinas em todos os lugares, em toda hora. A gente usa o liquidificador, a gente usa a batedeira, a gente usa o fogão, a gente usa a televisão, a gente usa o automóvel, a gente usa a batedeira e por aí vai, a geladeira, micro-ondas. Quer dizer, as máquinas de fato elas têm entrado na nossa vida assim e não vão sair mais, pode ter certeza. E por fim você tem a substituição da manufatura pela fábrica. No modelo manufatureiro, você tinha a divisão do trabalho em diferentes locais, de diferentes maneiras, em diferentes ritmos. Eram oficinas pessoais, eram oficinas individuais, era uma oficina de pessoas que ali viviam meio que isoladamente, não é? Quando nós temos agora a invenção da fábrica, você agora tem de fato uma coisa de uma relevância muito maior. Porque com a fábrica você passa agora a ter todo um local dedicado exclusivamente para esse tipo de atividades. Então a fábrica ela é um local novo na história da humanidade. É um local que é exclusivamente dedicado para a produção. Na manufatura, muitas vezes, era nas casas das pessoas. O cara pegava lá o quintal, isso na história da humanidade, na verdade. Você puxar aí para a antiguidade, geralmente era o quê? Por exemplo, se você for no Oriente Médio, embaixo era a loja, a venda ou a oficina, e em cima a casa do cara. Na fábrica, não. Ele é um ambiente exclusivamente dedicado para o trabalho, que tem um controle total sobre as pessoas que ali estão. As regras de disciplina eram muito estritas. As regras eram rígidas. Então as pessoas não poderiam chegar a qualquer hora, não poderiam sair a qualquer hora, não poderiam produzir de qualquer maneira, porque de fato era assim que acontecia. A fábrica é uma coisa revolucionária. Ela permite a otimização ao máximo das capacidades produtivas daqueles trabalhadores contratados. Então, esse é o conceito de revolução industrial. E a gente agora vai adentrar mais um pouco. E nós vamos observar os chamados fatores da revolução industrial. O que favoreceu a revolução industrial? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a Inglaterra ela já estava num processo de acumulação de capitais há pelo menos 200 anos. Desde a política dos cercamentos, desde a ascensão da gentry, passando pela ascensão da grande burguesia, das grandes cities britânicas, principalmente Londres, mas não só, Bristol, Liverpool, Manchester e por aí vai, as grandes cidades portuárias britânicas. Você tinha uma elite muito poderosa ali, e que essa galera, ela tinha uma ética do trabalho e da acumulação de dinheiro. Não era como a nobreza, que vivia de ostentação, que o nobre pegava de riqueza para torrar ela todinha e ostentar. O burguês, a burguesa, já tinha uma ideia de realmente segurar esse dinheiro, viver uma vida sóbria, uma vida frugal. Isso tem muita influência também de alguns ideais do protestantismo, principalmente do calvinismo. Mas não só, tá? Você vai ver, até porque se capitalismo fosse coisa só de protestante, um dia que a Itália, a Espanha, Portugal ia entrar na jogada, não é? Mas a gente tem alguns comportamentos de acumulação, de senso de vocação, de senso de otimização do trabalho, que tem aí um substratozinho religioso, coisa que não vai dar para eu aprofundar a discussão nesse momento. Mas, de fato, houve uma acumulação, ou seja, se lucrava muito mais do que se gastava, e esse acúmulo ele foi se juntando ao longo de várias décadas. Com a Revolução Inglesa e os atos de navegação do Oliver Cromwell, você tem agora um acúmulo ainda maior, porque vão ganhar muito dinheiro com o transporte internacional via marítima.
As manufaturas de lã vão também ter um crescimento tremendo. E muitas manufaturas também por pessoas que tinham essa mentalidade acumuladora. E aí o que vai acontecer? Alguns estudiosos chegam a dizer que Portugal estabeleceu um tratado de comércio com a Inglaterra e a troca era basicamente bacalhau e vinho pelos produtos manufaturados ingleses. E que muito do ouro extraído no Brasil foi parar na Inglaterra por conta dessas trocas comerciais. Então tem gente que diz que a Revolução Industrial começou com o ouro brasileiro. Mas é uma hipótese que ainda tem que ser devidamente estudada. Mas houve sim um grande acúmulo de capitais. Houve tanto acúmulo que a galera passou a investir em maneiras de melhor produzir mercadorias. Não adiantava mais expandir o negócio, não adiantava mais abrir novas manufaturas, não adiantava mais botar em poupança ou no capital, em bancos e tudo mais. Eles começaram a investir pesado no desenvolvimento de soluções para se produzir mais gastando menos. E é o ideal do capitalismo como um todo isso, né? Você vai produzir cada vez mais, gastando cada vez menos. É só olhar para a evolução dos motores dos automóveis, né? Um automóvel hoje tem um motor muito menor. Por exemplo, o meu HB20 tem um motor muito menor do que do Opalazão raiz, que tem os fãs do Opala, que também sou fã. Mas Deus me livre ter um carro daquele na minha garagem para ter que sustentar ele. Motorzinho bem pequenininho, 1.6 litros, Opalazão 4.2 litros, algumas versões, né? O Diplomata principalmente. Mas o gasto de combustível era tremendo. A autonomia terrível. E a potência não era essas coisas todas, não. Tem gente que se engana. Os carros hoje são menores. O motor o dimensionamento dele é menor. Mas rodam muito mais com a mesma quantidade de combustível. E agora, com esses motores turbo, que é um negócio complicado a longo prazo, né? Você comprar motor de 10, 15 anos turbo é uma roubada danada. Mas o carrinho novo, motor turbo, é uma beleza. E, de fato, ele também facilita ainda mais a economia de combustível. Porque é típico da nossa mentalidade. A gente quer ter mais benefício ao custo cada vez menor. Ok? Bom, você tem também a existência de muita matéria-prima. Os produtores de algodão eram em grande quantidade. Os produtores de lã eram em grande quantidade. Até aquela animação britânica, acho que é da BBC, que é muito divertida, Shaun the Sheep. Não sei se vocês conhecem, Shaun the Sheep. Que é animação, no início era de massinha, mas agora é 3D, modelado. E é um produtor de lã, né? Se você for ver lá, produtor de lã. Então, é muito curioso que os britânicos tinham uma mercadoria, uma matéria-prima abundante em mãos. Mas era tanta matéria-prima que tinha que se arranjar um jeito de produzir ainda mais. Daí o desenvolvimento das máquinas, ok? Você tem ainda a mão de obra barata. Ou seja, com a política dos cercamentos que vimos na aula passada, você tem a galera saindo do campo e indo para a cidade em busca de uma vida melhor. Então, muita gente atrás de emprego, muita gente atrás de um mínimo de dinheiro para não morrer de fome. E, por fim, a existência de mercados consumidores. Ou seja, a ideia era expandir o volume de pessoas que iam adquirir aquelas mercadorias. Tá? Então, de fato, foi também um fator super relevante para entendermos a Revolução Industrial. Bom, além de tudo isso, no caso inglês principalmente, você tem um regime político liberal que permitia o livre comércio, que, claro, impunha seus impostos, suas taxas, mas não era de maneira tão opressiva e tão brutal como, por exemplo, era no próprio Portugal, como era na França do Luís XIV, como era em outros locais da Europa. O regime britânico, aliás, inglês, havia uma carga tributária menor e um estímulo maior à abertura de negócios, em comparação com outros países. Você tem ainda também as reservas de carvão, que o carvão foi o grande combustível da primeira Revolução Industrial, porque o carvão mineral não é o carvão de churrasco. Tem muita gente que se confunde. O carvão lá... Não. Carvão de churrasco é carvão vegetal.
E ele dura alguns minutos. Estamos falando de carvão mineral, que dura muito mais. Se você for fazer um churrasco de carvão mineral, você queima a carne todinha. Então, de fato, isso também foi uma mudança extraordinária. Mais adiante também, você tem uma infraestrutura de transportes, tanto navais como rodoviários, que também vai facilitar a integração e a disseminação das inovações. Dentro disso, você tem o desenvolvimento das principais máquinas. Primeiro de tudo, você tem a Spin Jenny, que era uma máquina fiandeira, uma máquina que transformava algodão em linha. Mais adiante você vai ter a Mill Jenny, também vai agilizar ainda mais a produção de fios. Vai ter a invenção por um pastor, olha os crentes no meio da chácara Manai. Pastor Edmund Cartwright, que criou o tear mecânico. O cara era pastor e inventou nas horas vagas, né? É o fraco. E se não estou enganado, eu acho que ele tinha uma simpatização com o metodismo. Então, o Cartwright criou o primeiro tear mecânico, ou seja, a Spin Jenny criava o fio, e o tear mecânico produzia o tecido. E mais adiante, já no final do século XVIII, 1782, você tem James Watt, que cria a máquina a vapor. E aí a water frame. E aí a máquina a vapor foi um negócio tremendo, porque ela agora permitia o desenvolvimento de grandes máquinas que poderiam ali, de fato, facilitar imensamente a vida dos produtores. E essas tecnologias estão até hoje, não é? A gente observa, por exemplo, a evolução tecnológica das máquinas de fabricar roupa é um negócio tremendo. Já se pensa até em máquinas que já fabricam a roupa completa. Não precisa mais nem de costureiro. Muito embora é uma profissão que eu ainda acho que vai durar muitas décadas aí para frente. Mas os costureiros estão em tarefas cada vez mais restritas. Porque, de fato, você já tem operações completas executadas só por máquinas. E com esse desenvolvimento da inteligência artificial, o bicho vai pegar de vez. Ok? Então, você tem o material industrial básico, que era o ferro, as grandes minas de ferro, junto com o combustível, que era o carvão, que tinha como fonte energética o vapor, que nada mais era do que o ar super quente do vapor de água, que passava por turbinas e gerava energia, que não era ainda energia elétrica, era energia mecânica das máquinas. E o setor predominante, o setor têxtil. Então, quero agradecer a sua atenção. A gente faz aqui um resuminho. Próxima aula, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre Revolução Industrial. E aí já falando das mudanças socioeconômicas trazidas por esse grande acontecimento. Muito obrigado e boa noite.